5h41 continua repercutindo, né? A informação que surgiu ontem, né? Quase tudo certo, só falta assinar a linha ali no fim do papel, né? Publicar as páginas e assinar na última página ali a filiação do presidente Jair Bolsonaro no PL. Hoje ele voltou a falar sobre o assunto, rebateu aqui críticas de quem o ataca justamente por se filiar ao partido de Valdemar Costa Neto. Vamos ouvir aqui um trechinho. Tem que ter um partido. Vão me criticar. Esse partido. Todos os partidos têm problemas. Eu não consegui fazer o meu, porque a burocracia cresceu muito, né? E foi impossível ter um partido. Então, está quase certo com o PL. Tem mais alguma conversa para acertar um estado ou outro. A gente partir para as eleições. Vamos priorizar, da minha parte, o Senado. Não queiram tudo, que o partido não é meu. Tem uma outra pessoa lá que fez o acordo comigo e nós temos que alinhar os nossos objetivos, só isso. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, disse hoje que PL, PP e PRB devem formar ali o tripé desta chapa para a consolidação da campanha do presidente Jair Bolsonaro no ano que vem, Cláudio. Então, o presidente da República, eu até publiquei isso na minha coluna de hoje, essa informação em primeira mão, de que o que levou o presidente da República a optar pelo Partido Liberal para se filiar foi uma questão meramente utilitarista do ponto de vista eleitoral. Ele precisa de um partido com capilaridade e precisa de um partido com palanques em todos os estados. Ele já não é mais um fenômeno como foi em 2018, poderia se comportar como de fato se comportou, né? Completamente à margem do processo regular, de campanha eleitoral, etc. e tal. Seus adversários todos buscaram essa solução de palanques nos estados, etc., para que pudessem desenvolver as suas candidaturas. Agora chegou a vez do próprio presidente Bolsonaro agir dessa maneira. Então ele estabeleceu uma estratégia de campanha, isso fica claro, né, baseada exatamente na definição dos seus aliados nos estados. E o Valdemar Costa Neto fez uma proposta no convite a Bolsonaro, que o Bolsonaro gostou. Ele terá o direito de escolher ou de indicar os candidatos de quase todos os estados. Um ou outro ali ele terá que abrir mão, talvez ele terá problemas, digamos assim, de definir quem será o candidato ao governo do estado, definir quem será candidato ao Senado da República, mas em princípio ele terá o poder de tomar essa decisão, de decidir, de indicar, de apontar quem será o candidato. Ele, inclusive, fez uma declaração hoje confirmando essa informação que eu publiquei na minha coluna. Ele fez uma consideração de que a prioridade dele, na verdade, será a eleição de senadores. Ele quer se empenhar muito nisso, de formar uma bancada de senadores que seja leal a ele, ao seu governo, etc. É essa a intenção do presidente da República, considerando a hipótese de eventualmente vir a ser reeleito. Então ele disse que vai dar prioridade ao Senado, mas o fato é que será dele a escolha, ainda que seja de algum político que não está ligado a ele, mas por conveniência do próprio PL, ele acabe concordando na entronização dessa candidatura. Mas a regra será o Bolsonaro que vai definir todos os candidatos nos estados, principalmente os candidatos majoritários. O Partido Progressistas chegou primeiro, fez o convite de filiação a Bolsonaro antes do Partido Liberal, do PL, mas o PP teria dificuldades de cobrir essa proposta do PL. Portanto, assim, o PP, por outros fatores e outras complexidades, não pôde oferecer ao Bolsonaro isso que ele queria. Ele queria ter essa condição também, ou esse poder de definir as candidaturas do Partido Progressistas em todos os estados. O PP não pôde fazer isso, o PL topou. E aí pronto, foi isso o que resultou, foi isso que levou o presidente a fazer a opção pelo PL. A menos que aconteça algum revés,
é essa explicação. Agora, ele vai ter um outro problema, por exemplo, o candidato, o PL do Piauí, tem ligações com o Partido dos Trabalhadores. Então tem essa dificuldade, mas parece ser a única mais relevante. Assim. Qual é o problema ali? É que o adversário do partido, o principal adversário do Partido dos Trabalhadores na disputa pelo governo do Piauí é exatamente o atual chefe da Casa Civil e presidente nacional do Partido Progressista, Ciro Nogueira. E o presidente Bolsonaro, com toda certeza, fará escolhas que beneficiem a candidatura de Ciro Nogueira lá no Piauí. Lá é o único problema. O antigo secretário, o atual secretário de Fazenda é o candidato do PT ao governo do Piauí. E o pessoal lá do PL, que também já a principal figura do PL no Piauí foi secretário de Segurança do atual governador do PT. E ele quer apoiar o candidato a governador do Wellington Dias. Então tem essa dificuldade ali no Piauí, que poderá ou não ser superada e poderá se transformar também em seção. Ou seja, ali o Bolsonaro pode não meter o bedelho no PL, mas em todo o restante do país, sim. Tem uma outra situação que é curiosa, que envolve aquele deputado que é vice-presidente da Câmara dos Deputados, não tem a menor importância, nem na Câmara, nem fora dela, mas ele tem feito oposição ao Bolsonaro até para cavar espaço na mídia, né, que é o deputado Marcelo Ramos. Ele não tem, enfim, nenhuma importância mesmo no contexto da correlação de forças dentro da Câmara, mas aí fala mal do Bolsonaro, rende convites para dar entrevista, né, rende matérias em jornais, em telejornais, em rádio, no radiojornalismo brasileiro também, etc. e tal. E aí qual é a dificuldade? Ele é filiado ao PL. Ora, se ele é de oposição ao Bolsonaro, ele vai ficar no mesmo partido do presidente. Por enquanto ele está enrolando, ainda não disse o que vai fazer da vida, mas essa é outra situação curiosa que a gente observa com a definição do presidente por sua filiação ao Partido Liberal. Agora, o grande constrangimento, que ele de fato terá dificuldades de administrar, é o fato de esse partido ser presidido por Valdemar Costa Neto. Né? O Valdemar Costa Neto é um deputado que foi uma das estrelas do maior escândalo de corrupção que já houve no Brasil antes do Petrolão, né? Antes daquele escândalo descoberto pela Lava Jato, que foi o escândalo do mensalão do governo Lula. Aquele escândalo do mensalão, como a gente se recorda, não dá para esquecer, né? O que era aquilo? Era o governo subornando parlamentares para votar favoravelmente a matérias do seu interesse. Ali sim houve suborno, ali houve mala, dinheiro na mala, distribuído ali com os parlamentares. Eles próprios confessaram isso, né? Vários deles confessaram isso publicamente e muitos deles foram inclusive condenados à prisão. É o caso de Valdemar Costa Neto. Ele chegou a ser preso quando a cumprir pena de prisão, depois ficou com a tornozeleira eletrônica ali o tempo todo, né, exibindo aquele adorno. Então é uma figura que enfim, como é que o Bolsonaro foi eleito prometendo combater implacavelmente a corrupção e se filia ao partido presidido por uma das estrelas da corrupção no governo do Lula? É estranho, né? Ele vai ter dificuldades, eu tenho a impressão, ele terá essa permanente cobrança, a permanente necessidade de explicar a sua opção. E pegou carona durante a campanha eleitoral justamente com esse discurso anticorrupção. O presidente Jair Bolsonaro falou que não faria a velha política, né, no PSL e entra no PL, que é um partido do Centrão. Como é que ele vai descolar da imagem da velha política agora, Cris? É impossível, não tem a menor condição. Ele já justificou isso em outras entrevistas, em outras conversas com apoiadores, dizendo que a carreira política dele foi no Centrão mesmo e que tudo bem, e que não tem nada de errado nisso, enfim. O PL tem uma das maiores bancadas do Congresso hoje, tem 43 deputados e 4 senadores. É importante destacar que a entrada do presidente Jair Bolsonaro vai dar uma mexida, provavelmente na janela partidária em março. Ao menos 20 deputados que estão no PSL devem migrar também para acompanhar o presidente no PL, mas tem esse racha com o pessoal do Nordeste, que já tem acordos regionais, mais uma tendência de apoio ao ex-presidente Lula numa eventual disputa entre os dois. Então, o
PL vai se dividir, poucos devem deixar o partido, um número maior de deputados, senadores, pode fazer essa migração, inflando um pouquinho os números do PL. Pelo menos é essa a previsão, Cris.